Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, estou gravando mais uma videoaula aí sobre tecnologia ASI ou ASI. Uma tecnologia que tem essa sigla, né, referente a Active Sensor Interface. Na verdade, pessoal, nada mais é do que uma rede dedicada aí aos nossos sensores e atuadores discretos, tá? É aquela informação on-off. São sensores que têm por finalidade transmitir a sensação a situação de atuado ou não atuado, de presença ou não presença, né? De alguma condição que seja possível transmitir com apenas um bit. Nessa rede também podem ser transmitidos dados analógicos, mas não é a finalidade da rede, né? O propósito da rede não é essa. Todas as características mais interessantes e marcantes da rede elas se perdem quando trata dados analógicos. Então, o objetivo realmente é tratar dados discretos. Mostrando aqui então uma rede de alta confiabilidade, tá? É uma rede robusta e com baixo custo. As mensagens vão conter poucos bits. Então, analisando aqui a figura, essa figura que já é conhecida nossa aqui no curso, né? Os sensores, a rede ASI, ela está aqui no nível Sensor Bus, que é para trabalhar realmente com bits, informação a nível de bit, para fazer controle lógico, lógicas de intertravamento, lógicas de acionamento, coisas do tipo. Então, as mensagens vão ter realmente poucos bits. A rede ASI está aqui na camada mais baixa da nossa pirâmide de automação, destinada realmente a ligar os nossos instrumentos de chão de fábrica. É uma rede rápida, tá, pessoal? Então, a taxa de transferência na ASI é 167 kbps por segundo e a gente vai ter aí 6 microsegundos como tempo gasto para transmitir um bit, né? Determinado tempo de bit, e é uma rede determinística. Como eu expliquei lá na aula presencial, a rede determinística para nós de automação é fundamental. A gente consegue determinar o tempo completo de varredura, né, da rede e em que instante exatamente um determinado dispositivo vai receber a mensagem que para ele é destinada. A rede ASI ela tem algumas versões, tá? Algumas especificações. E à medida que essas especificações foram evoluindo da 2.0 para 2.1 e agora mais recente 3.0, a gente teve algumas expansões ou mudanças, né? Então o número de escravos na versão 2.0 era 31, passou para 62 na 2.1 e foi mantido na 3.0. O número de I/Os, né, de pontos de entrada e saída digitais, então na 2.0 eram 124 entradas e 124 saídas. Esse número foi duplicado na versão 2.1 e na 3.0 igualado aí o número de entradas e saídas. O ciclo máximo, pessoal, é o tempo gasto aí para preencher na presença de todos os escravos na rede. 5 milissegundos aí na 2.0 e ele foi duplicando, tá? 10 milissegundos, depois 20 milissegundos na 3.0. Qual é o meio físico dessa rede, pessoal? São cabos não trançados, tá? E também não são blindados. Esses cabos vão trafegar tanto dado quanto energia, que é uma rede que funciona com 24 volts de corrente contínua. Tipicamente, cada escravo vai consumir 200 miliamperes e a rede toda 8 amperes, tá? Isso é um dado geral. Uma comunicação por mestre-escravo, no qual o mestre vai ficar fazendo pooling na rede o tempo inteiro, vai ficar o tempo inteiro acessando cada escravo, solicitando as informações e recebendo as informações de volta, tá? Então, depende totalmente do mestre fazer a requisição das informações. O comprimento do cabo é 300 metros com repetidor, em alguns lugares a gente vai achar 100 metros para ser mais rigoroso, 100 metros sem repetidores, 300 com repetidor, 600 metros com terminador e repetidor. Via de regra, 100 metros sem repetidor, 300 metros com repetidor, tá? Topologias, pessoal. Estrela, linear, que é
ao cabo da conexão de escravo em escravo, ramificada ou barramento e árvore. Ou seja, a rede ASA ela permite praticamente qualquer topologia que a gente queira. É uma rede bastante flexível quanto a topologias. Uma questão interessante da rede ASA é a questão de conectividade. A gente tem basicamente duas formas, né, de chegar com as informações dos nossos sensores por rede ASA até os nossos sistemas de controle. A primeira delas é direto, quando o meu CLP é o mestre essa primeira situação aqui, em que o meu CLP é o mestre da minha rede ASA. Então no CLP eu tenho lá um cartão ou uma interface para que ele seja o mestre da rede ASA, e ele já vai ligar direto na minha rede, coletando as informações dos sensores. E a outra condição é aquela condição em que eu vou trabalhar com gateways. Então eu vou ter uma rede a nível de controle aí, então são redes que a gente vai estudar nas próximas semanas: DeviceNet, Profibus, Modbus, mesmo Ethernet, qualquer outra que seja mais conveniente no momento. Existem diversas gateways ASI que tem essa finalidade, que é converter o sinal aqui da ASI para a rede de controle, para que então o meu sistema de controle, ao invés de ter um módulo aqui para ser mestre da minha rede ASI, na verdade ele busca essas informações na minha rede DeviceNet, na minha rede Profibus. Então é bem comum ter uma gateway Profibus DP que vai coletar as informações da rede ASI e passar para a rede Profibus. Então são as duas formas aí básicas de chegar com as informações dos meus sensores por rede ASI até o meu sistema de controle, meu CLP, SDCD, o que seja. Essa figura, pessoal, é um exemplo bacana aí de utilização aí de rede ASI, porque ela ilustra aí os diversos componentes que depois eu vou querer que vocês deem uma estudada aí pela apostila do curso, tá? Então eu tenho as fontes de alimentação da rede ASI, fontes de 24 volts, os repetidores que podem ser necessários ou não a cada 100 metros, né? A gente pode querer utilizar os repetidores. Os módulos de I/O, que são cada um dos escravos, então aqui eu posso ligar até 4 sensores, 4 entradas e 4 saídas. Vocês vão ver por quê? Porque as mensagens são enviadas com 4 bits. A questão da gateway que eu falei com vocês, olha só, então eu posso ter toda a minha rede aqui em ASI, e aqui, ao invés de ter o CLP propriamente dito com o módulo ASI, eu vou ter uma gateway que vai converter daqui para Ethernet, daqui para DeviceNet, Profibus, enfim. Então essa rede ilustra bem qualquer característica de uma rede ASI. Tá? As mensagens, pessoal. A mensagem ASI, basicamente, ela tem 4 momentos. A primeira coisa é o pedido do mestre, né? Aqui na figura ele aparece como chamada do mestre, mas é o pedido do mestre. É o mestre solicitando informação. Aí eu vou ter uma pausa, que é a pausa do mestre. Depois eu tenho a resposta do escravo, com menos bits, tá? Por fim, a pausa do escravo. E depois eu tenho uma nova rendição. Esse conjunto todo aqui vai me demandar 150 microsegundos, tá? Dando uma estratificada aqui na mensagem, o que é cada um desses quadrinhos? Cada um desses aqui é um bit, com uma função específica. Então, o start bit, que no ASI a mensagem sempre começa com 0. Depois eu tenho um bit de controle. Esse bit de controle vai ser 0 se for troca de parâmetro, troca de dado, e 1 se for um comando dado pelo mestre. Aí eu tenho os bits A4, A3, A2, A1 e A0, 5 bits destinados a endereçar os meus dispositivos. Tá? Depois eu tenho os bits. Isso aqui eu estou falando da especificação 2.0, tá, pessoal? Na especificação 2.0 que tem essa característica de mensagem aqui. Depois eu tenho I4, I3, I2, I1 e I0 referente à solicitação. O que eu vou estar pedindo aí para o meu escravo, né? O preenchimento da informação mesmo, do dado. Depois eu tenho o PB ali, que é o bit de paridade aqui. E por último o end bit, que é o bit para encerrar a mensagem. Aí vou ter 4 intervalos de pausa. Depois eu tenho a resposta do meu escravo com o start bit, os bits de dados, né? Bit de paridade e o end bit, que é o bit para finalizar, e a pausa. O que o mestre vai solicitar já é padronizado também. Existem 9 tipos de mensagens, tem 2 mensagens destinadas para dados e parâmetros,
2 para ajustes ou mudanças de endereço nos escravos, e são 5 para identificação de escravos ou investigação de escravos, né? Aqui está um quadro resumo aí com as funções, né? Então, para trocar dado, escrever um determinado parâmetro, atribuição de endereço, enfim, as diversas funções. Então, são 9 no total, tá? Eu trouxe aqui também uma figura para ilustrar aqui os cabos da rede ASIO. Então, você tem o cabo flat, com o positivo e o negativo do cabo. Esse corte aqui ele é exatamente para permitir que não seja trocado, né, o lado do positivo com o negativo, senão evita. Então, vai dar diferença potencial de 24 volts. E também o cabo de área circular, né? Não o teu flat e o cabo de área circular. A ideia também é a mesma. Pessoal, a ideia dessa videoaula não era passar todo o conteúdo da ASIO, mas sim dar assim, chamar a atenção para alguns pontos, né? De forma que ficasse bastante evidenciado alguns pontos, ou resumo mesmo aqui das características da rede ASIO, tá? Então agora para frente eu pedi que vocês terminem de estudar o conteúdo da rede ASIO na apostila, e qualquer dúvida que vocês tenham, postem no fórum, tá bom? Um abraço aí e até a próxima videoaula.